Olá, bom dia, tudo bem? Nós estamos criando uns vídeos de alerta para todos os cristãos e é uma série de vídeos onde eu falo de uma espécie de doença espiritual que acomete os cristãos no mundo inteiro. Falamos outro dia sobre a síndrome dos Minions, falamos sobre a síndrome do Caim, e nesse terceiro vídeo eu quero falar com você sobre a síndrome do camaleão. Então, primeiramente é bom a gente lembrar quem é esse animalzinho aí que todos conhecem, ou pelo menos a grande maioria das pessoas conhece, o camaleão. O camaleão é um animal, um réptil, que se adapta ao ambiente onde ele se encontra. Inclusive, ele tem a capacidade de mudar de cor para poder se adaptar ao lugar onde ele está. Ele tem os olhos que movimentam independentemente um do outro, né? E ele tem como característica também uma língua alongada, muito rápida, com a qual ele captura suas presas. Mas a principal característica deste animal é a capacidade de ele furtar de cor, ou seja, mudar de cor, para se adaptar ao ambiente em que ele está. E eu atribuo essa característica do camaleão a alguns cristãos pela capacidade que esses cristãos têm de se ambientar no lugar em que eles estão. Eu diria isso por comodidade. A síndrome do camaleão, que acomete a grande maioria dos cristãos contemporâneos, ela estabelece um comportamento estranho para aquele que se diz filho de Deus e que quer ser participante, membro, por assim dizer, súdito, por assim dizer, do reino de Deus. Por quê? Por comodidade, se adapta em qualquer ambiente em que esteja inserido para evitar confronto. A grande verdade é que a palavra de Deus, ela é uma palavra confrontadora. Todos os instantes nós somos confrontados pela palavra de Deus e colocados diante, ou eu diria, na contramão do mundo, para podermos então fazermos aquilo e vivermos aquilo pelo qual fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz o seguinte, inclusive é um alerta dele para nós. Ele diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, o homem que tem um coração dúplice, ele não tem constância. Ele procura se amoldar para evitar confrontos. A síndrome do camaleão no cristianismo é algo muito, muito perigoso, porque leva a vivermos uma vida conformada, uma vida de conformismo com o mundo, o que é realmente um problema, porque nós não fomos chamados para ser conformados com este mundo. Pelo contrário, Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele traz-nos um alerta para não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos-nos pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, é um grande perigo
o crente acometido com a síndrome do camaleão. É um problema muito sério. Jesus nos chama para ser luz do mundo e sal da terra. Jesus nos chama para sermos influenciadores deste mundo e não para sermos influenciados. Como é triste ver um cristão, um crente, que aceitou a Jesus como Senhor, como Salvador, que se tornou filho de Deus e súdito do reino de Deus, agora, para evitar confrontos, ele se amolda ao mundo, tornando-se influenciado pelo mundo, quando na verdade a sua missão maior é de influenciar o mundo para a busca do reino de Deus. Portanto, eu deixo para você um alerta, querido irmão, querida irmã, amigos e amigas. Cuidado para não ser acometido com a síndrome do camaleão, porque você não foi chamado para ser influenciado pelo mundo. Você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.